Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao curso de formação em compra responsável do Proforest. Esta é a primeira apresentação do módulo online do curso. Neste tópico, vamos apresentar uma introdução à compra responsável de commodities agropecuárias e florestais. Vão ser abordados 3 pontos principais que compõem a estrutura dessa sessão. Primeiro, um pouco do contexto. Quais são os riscos e quais são as cadeias de fornecimento envolvidos na produção de commodities agropecuárias e florestais. Em seguida, a definição de compra responsável. O que é, para que serve, quem está preocupado com isso. E por último, como colocar os compromissos de compra responsável em prática na sua empresa. A cadeia de fornecimento envolve todos os passos percorridos por um produto no seu processo de produção, desde a origem até o consumidor final. No contexto das commodities agropecuárias e florestais, o início dessas cadeias invariavelmente vai estar no campo ou na floresta. E essas commodities são usadas em uma enorme variedade de produtos essenciais para a nossa sociedade, desde comidas e bebidas, passando por alimentação e embalagens e até mesmo químicos e energia. Com o processo de globalização, foi possível a criação de cadeias de fornecimento horizontais e transnacionais. Assim, commodities agropecuárias e florestais compradas por um trader internacional podem ter sido produzidas em múltiplos contextos culturais e ecológicos e sob diversos possíveis marcos legais nacionais. Por outro lado, há também casos de verticalização da produção, que é quando uma mesma empresa pode ser responsável por várias etapas de produção. Assim, as cadeias de fornecimento podem ser tanto curtas e diretas, como longas e complexas. Em geral, os fabricantes e os varejistas têm apenas relações indiretas com produtores rurais e florestais. Eles, assim como os consumidores finais, podem ter uma percepção muito baixa dos riscos sociais e ambientais envolvidos na produção. E quais seriam os riscos envolvidos no processo de produção das commodities agropecuárias e florestais? Bem, as atividades agropecuárias e florestais são frequentemente associadas à perda de floresta e ameaça aos direitos humanos. Muitas commodities são produzidas em países onde a capacidade de governança e aplicação dos instrumentos legais é muito baixa. E essa condição potencializa os riscos derivados dessas atividades, trazendo mais desafios para o tratamento desses riscos. E há múltiplos riscos ambientais nas práticas agrícolas que podem gerar efeitos adversos, tanto nas fontes de água, como na qualidade do ar, na biodiversidade, e também na saúde e nos meios de subsistência dos trabalhadores e das comunidades do entorno. Além disso, a expansão das áreas de produção agropecuária e florestal tem uma histórica conexão com abusos dos direitos à terra e desmatamento. Essas questões têm assumido um novo significado no contexto da luta contra as mudanças do clima. Nesse sentido, a compra responsável é um tipo de compromisso, onde a empresa que compra matéria-prima reconhece os riscos envolvidos na produção e processamento de materiais agrícolas e de base florestal, reconhece a sua responsabilidade como ator-chave na cadeia de fornecimento para mitigar os impactos negativos das suas práticas de compra ou da produção de seus materiais, e compromete-se a comprar materiais de forma a minimizar ou evitar riscos e levar à melhoria das práticas, usando sua capacidade e a sua influência enquanto compradora. Embora a compra responsável seja liderada pelo comprador, há diversos aspectos de responsabilidade que estão envolvidos. Primeiro, a responsabilidade do comprador em endereçar impactos e riscos das suas práticas de compras. Também há a responsabilidade dos seus fornecedores em responder aos compromissos do comprador.
e, em última instância, a necessidade de adoção de práticas de produção e compra responsável por ambas as partes. Assim, a compra responsável requer o compartilhamento das responsabilidades, sempre encorajado pelo comprador. A compra responsável é uma forma de as empresas contribuírem para o desenvolvimento sustentável nas suas 3 dimensões: econômica, social e ambiental. Apesar de cada commodity agropecuária e florestal ser produzida de formas diferentes, existem algumas áreas de risco comuns que as empresas devem considerar para a compra responsável. Os principais temas que vêm sendo destacados por governos, agências das Nações Unidas, como a Organização Internacional do Trabalho, e organizações não governamentais são os direitos humanos, os direitos trabalhistas, saúde e segurança ocupacional, direitos da terra, impactos ambientais e desmatamento. Outros temas que, a depender do contexto, podem ser igualmente relevantes incluem emissões de gases de efeito estufa, bem-estar animal, segurança alimentar, perdas pós-colheita e governança. Uma estratégia de compra responsável pode ser um compromisso para prevenir ou mitigar os riscos na base de fornecimento, ou seja, uma estratégia para endereçar impactos negativos. Mas é importante lembrar que isso não é tudo. Uma empresa também pode adotar uma postura positiva na compra responsável ao comprometer-se em ter um impacto positivo nas áreas onde as matérias-primas são produzidas e processadas. Muitas empresas vêm estabelecendo compromissos para o aumento da produção e renda de produtores rurais, promoção da segurança alimentar, redução da pobreza e apoio aos modos de vida tradicionais. Isso tudo tem sido feito não como iniciativas de responsabilidade social corporativa, mas sim como ações estratégicas para ajudar a evitar alguns dos principais riscos sociais e ambientais e apoiar a sustentabilidade do seu fornecimento a longo prazo. Mas será que isso é mesmo importante? Quem está preocupado com a compra responsável? Há uma conscientização crescente sobre cadeias de fornecimento responsáveis entre investidores, acionistas, ONGs, organizações internacionais, consumidores e comunidades. Esses atores vêm acompanhando e monitorando impactos e progresso das práticas de compras de empresas multinacionais com análises cada vez mais minuciosas. Alguns exemplos que você provavelmente já ouviu falar incluem tabelas de desempenho de ONGs, diretrizes voluntárias para investimento responsável, monitoramento comunitário das práticas de plantio, entre outros. Dito tudo isso, você deve estar se perguntando o que significa compra responsável na prática. Bem, a compra responsável considera 2 elementos-chave que serão aprofundados nas próximas sessões. Primeiro, a rastreabilidade da matéria-prima, que é saber de onde vem a produção, por onde ela passa. Em segundo, a produção responsável na fonte, que significa garantir que as boas práticas de produção foram de fato implementadas. Para colocar a compra responsável em prática, tem 3 fatores importantes para considerar. Primeiro, estabelecer um compromisso de compra responsável. Depois, operacionalizar esse compromisso. E por último, considerar a capacitação interna e a cooperação externa para apoiar o cumprimento desse compromisso. Primeiro passo: cristalizar o compromisso. Uma vez que a empresa se comprometeu com a compra responsável, ela precisa cristalizar esse compromisso em uma estratégia concreta. Geralmente, o primeiro passo para isso envolve a publicação de uma política ou compromisso.
Esse documento vai estabelecer como a empresa compradora pretende realizar as suas compras de forma responsável e o que ela espera de seus fornecedores. Isso envolve a criação de padrões mínimos de produção, ou então a definição de um esquema de certificação cujos requisitos devem ser seguidos. A empresa deve decidir se a política ou o compromisso de compra responsável irá se referir a commodities específicas ou a várias commodities, e como ela vai se relacionar com as políticas de sustentabilidade e os requisitos para fornecedores que já existem na empresa. Alguns exemplos desse tipo de documento são o Código de Conduta do Fornecedor e alguns procedimentos e padrões operacionais. Depois de cristalizado, é possível operacionalizar o compromisso. Para isso, é importante pensar na compra responsável não como uma medida pontual, mas sim como uma nova forma de fazer negócios. E essa nova forma de fazer negócios, de comprar e de produzir matérias-primas, envolve dois conceitos-chave: melhoria e transformação. Quando uma estratégia de compra responsável é iniciada, o objetivo é fazer melhorias nas práticas de produção, buscando minimizar os riscos negativos e aumentar os impactos positivos. Porém, com o passar do tempo e por meio da implementação destas mesmas mudanças, o objetivo também vai mudando e ele passa a ser a transformação das cadeias de fornecimento. Para garantir que essa transformação aconteça, há alguns passos que devem ser seguidos em um processo contínuo de melhoria e de avaliação. O primeiro deles é revisar a estratégia de compras da empresa. Isso é importante, por exemplo, para identificar commodities e riscos prioritários. Em seguida, desenvolver os compromissos da política. Isso pode incluir a definição de marcos e metas com prazos e o detalhamento das intervenções que podem ser feitas. O mapeamento da cadeia de fornecimento também é bastante importante. Compreender quem está envolvido na cadeia e quais são os passos e as etapas pelas quais o produto passa. A partir desse mapeamento, é possível analisar os riscos, e isso é importante para identificar onde eles são maiores e apoiar a priorização. Em todo esse processo, talvez o elemento mais importante seja o engajamento dos fornecedores, porque é extremamente necessário que eles sejam parceiros do comprador para a implementação da política. E por fim, e não menos importante, o monitoramento e o relato. É muito importante que o progresso na implementação da política de compra responsável esteja disponível. Bem, para implementar uma estratégia de compra responsável, a empresa pode precisar aumentar a sua capacidade interna, a fim de garantir bons níveis de compreensão e coordenação entre as equipes de sustentabilidade e de compras. As empresas devem criar uma cultura de compra responsável que permeie toda a organização e conquistar o apoio da alta gestão. Além disso, considerando o desafio de transformar a produção de commodities agropecuárias e florestais no mundo inteiro, é comum que as empresas estabeleçam parcerias ou se engajem em iniciativas maiores. Enquanto as parcerias ocorrem entre empresas que compram da mesma base de fornecimento, as iniciativas podem ter o envolvimento de múltiplas partes interessadas para uma commodity. Nós vamos explorar estes e outros aspectos do desenvolvimento e implementação de políticas de compra responsável ao longo dos próximos tópicos. Este é o fim do tópico 1. Lembre-se de explorar os recursos disponíveis para este tópico na nossa plataforma online. Se você tiver qualquer dúvida ou comentário, utilize o fórum do curso e nós responderemos em seguida. A sua participação é bastante importante. Obrigada por assistir a esse webinar.